Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro super interessante do Nicholas Boothman, O Como Convencer Alguém em 90 Segundos. A proposta aqui é fazer uma análise bem simples e direta sobre o poder, muitas vezes subestimado, das primeiras impressões. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa. Quanto tempo será que a gente tem para de fato criar uma conexão com alguém que acabamos de conhecer? Será que é muito tempo? Pouco? Pois é, a resposta é sair só 90 segundos. É impressionante, né? Nessa janela de tempo minúscula, um monte de julgamentos cruciais e que são totalmente subconscientes acontecem, e eles podem definir o rumo de um relacionamento inteiro. E olha só que dado interessante, especialistas estimam que o sucesso financeiro de uma pessoa vem, em 85% dos casos, da habilidade de se conectar com os outros, de criar confiança. Só 15% vem de fato do conhecimento técnico. É muito mais sobre quem do que sobre o quê. Ok, então vamos tentar entender o que acontece lá dentro do nosso cérebro nesses primeiros momentos que são tão críticos. A gente nem percebe, mas não é uma escolha racional. É um instinto primitivo, lá do fundo, que entra em ação. Ele toma decisões instantâneas sobre segurança e potencial. Basicamente, o cérebro da outra pessoa está decidindo. Isso aqui é um amigo ou um inimigo, uma oportunidade ou uma ameaça. E é por isso que o ponto central, a base de tudo, antes mesmo da gente abrir a boca para falar qualquer coisa, é a nossa própria atitude. O Boothman explica que atitudes são tipo contagiantes. Se a gente projeta uma atitude que ele chama de útil, como entusiasmo ou curiosidade, isso é um convite para a conexão. Agora, se a atitude é inútil, tipo impaciência ou tédio, bom, aí a gente constrói muros invisíveis na hora. Certo, vamos agora para as ferramentas práticas para ver como construir essa conexão. A inspiração aqui vem de um verdadeiro mestre das habilidades sociais, um cara chamado Francis Xavier Muldoon. A filosofia do Muldoon era ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Ela se baseava em 3 regrinhas de ouro para causar um impacto positivo e imediato. Primeiro, olhar nos olhos e sorrir. Segundo, ser como um camaleão. E terceiro, capturar a imaginação da pessoa. Agora, essa regra do camaleão é a mais curiosa, né? O nome técnico para isso é sincronização. A ideia é espelhar, bem sutilmente, a postura, o ritmo da fala da outra pessoa. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência natural de nos sentirmos mais à vontade com quem se parece com a gente. Isso cria uma harmonia que a gente nem percebe. E esse gráfico aqui mostra perfeitamente por que a sincronia funciona também. Pesquisas mostram que a gente reage muito, mas muito mais ao que a gente vê, a linguagem corporal, e ao que a gente ouve, o tom de voz, do que as palavras em si. Olha só, 55% é visual. As palavras mesmo são só 7% do impacto. Então o segredo é garantir que esses 3 Vs, o visual, o vocal e o verbal, estejam todos dizendo a mesma coisa. Quando os sinais do corpo contradizem as palavras, a confiança simplesmente vai embora. É a coerência que gera credibilidade. Ok, a conexão inicial foi feita. E agora? Como a gente consegue comunicar de forma clara e super rápida o que fazemos, qual é o nosso valor? Para isso, o Boothman apresenta o conceito do comercial de 10 segundos. E calma, a ideia não é vender nada. É criar uma frase tão interessante que a outra pessoa naturalmente diga: me conta mais sobre isso. É, na verdade, um convite para uma conversa. E a estrutura é bem simples. São só 3 partes. Primeiro, o que se faz. Segundo, para quem se faz. E terceiro, o mais importante, como a vida dessas pessoas melhora com isso. É uma fórmula bem direta para articular o próprio valor. E aqui tem uma maneira brilhante e super simples de montar essa frase. O Muldoon chamava de abordagem de bar, sabe? Porque soa como uma conversa natural. Você basicamente diz: sabe como certas pessoas têm um problema específico? Então, eu ofereço uma solução para que elas consigam alcançar um benefício. Transforma qualquer discurso numa história. Bom, vamos agora juntar todas essas peças num resumo final bem prático, para a gente não esquecer. Então, o plano mestre é esse. Primeiro, dominar a própria atitude, escolhendo sempre uma que seja aberta e útil. Depois, usar uma linguagem corporal que convide, com sorriso, contato visual, sendo um camaleão. Sincronizar também a voz, o tom, o ritmo.
garantir a coerência total entre o que o corpo diz, a voz diz e a boca diz. E, por último, ter na manga aquele seu comercial de 10 segundos. No final das contas, a grande lição é que a habilidade de se conectar não é um dom, é uma competência que pode ser aprendida. A ideia não é mudar a essência de ninguém, mas sim dar a essa essência a melhor chance possível de brilhar e de se conectar com os outros. Aí fica a pergunta, né? Que conexão importante pode ser feita ainda hoje?